Seja bem-vindo ao nosso programa número 2. E o assunto de hoje será a Medusa, de Caravaggio. Bom, inicialmente é importante nós lembrarmos quem era Medusa. A mitologia grega nos conta que Medusa era uma linda mulher, mas ela teve um caso com Poseidon, o deus do mar, e um relacionamento nos jardins de Atena. Atena, a deusa guerreira e da sabedoria, filha de Zeus, ficou muito irritada com essa atitude da Medusa e a transformou em uma mulher horrorosa, fazendo que dos seus cabelos nascessem serpentes, fazendo com que ela tivesse uma língua sempre exposta, garras de javali, barba, asas, enfim, outras coisas. E assim aconteceu. E aqui nós vemos ela nessa obra magnífica de Caravaggio, decapitada. Mas por que a Medusa foi decapitada? Bom, teremos que voltar novamente à mitologia. Na verdade, o rei Acrísio de Argos consultou um oráculo. E esse oráculo contou ao rei Acrísio que sua única filha iria ter um filho, portanto, ele iria ter um neto, mas que esse neto iria matá-lo. Preocupado com isso, o rei Acrísio trancou a sua única filha de maneira que ela não tivesse nenhum relacionamento com qualquer mortal. Não adiantou, porque Zeus transformou-se numa chuva de ouro e, como uma chuva de ouro, ele penetrou os aposentos da filha do rei Acrísio. Ela engravidou e teve um filho chamado Perseu. O rei Acrísio, preocupado com o oráculo, dispensou a sua filha e o seu neto Perseu em um berço no mar para morrerem por afogamento. E eles foram terminar em uma ilha. E nessa ilha, Perseu cresceu, transformou-se num atleta de grande poder, um herói, e nesta ilha tinha um governante famoso chamado Polidectes, que ficou interessado pela mãe de Perseu. E Perseu atrapalhava esse relacionamento. Então Polidectes resolveu se livrar do Perseu, dando a ele a missão heróica de matar a Medusa. E assim foi que Perseu se aventurou para encontrar e decapitar a Medusa. Porém, teve um precioso auxílio da deusa Atena, que já não gostava da Medusa, né? E deu para Perseu um escudo com o qual ele poderia refletir a imagem da Medusa. Porque a Medusa, além de ser horrenda, ela tinha um olhar tão terrível que qualquer pessoa que olhasse para ela se transformaria em pedra. Então Atena deu a Perseu esse escudo para que ele pudesse ver a Medusa sem olhar diretamente para ela. E Hermes entrou também nesse conluio e deu a Perseu as suas botas voadoras e ainda uma espada. E assim aconteceu que Perseu acaba encontrando a Medusa e, de maneira bem sucedida, derrota a Medusa, decapitando-a. Muito bem. Essa obra de Caravaggio, ela é uma obra magnífica e ela é em tela, porém ela é uma tela fixada num escudo convexo de madeira. Essa colagem, que os italianos chamam de camotatura,
pintura foi realizada de maneira a dar uma certa convexidade a esse linho que está colado nessa base de álamo. Bom, essa pintura, ela tem, na verdade, duas versões. A primeira versão, ela está nas mãos de um colecionador particular e acredita-se que seja datada de 1596, aproximadamente. E tem uma segunda versão, que é essa que nós estamos vendo aqui, que está na Uffizi, na Galeria Uffizi, e que é praticamente igual a essa inicial realizada e que hoje está nas mãos do colecionador particular, que foi descoberta em 1990. Né? Mas o interessante também nessa obra é a expressão dela, que realmente ela capta a atenção da gente. Aqui eu estou mostrando a minha interpretação da Medusa, é uma leitura da Medusa que eu realizei em argila. E por conta própria eu coloquei uma língua bífida nela, mas, enfim, é a minha leitura do que a Medusa representa em termos de aspecto, de apelo visual para quem a conhece. Bom, vamos agora conversar um pouco sobre o Caravaggio em si. O Caravaggio em si pode-se dizer que ele foi o que deu início ao Barroco, né? O Carracci também, mas o Michelangelo Merisi, que era o nome do Caravaggio, porque ele veio da cidade de Caravaggio, era um indivíduo extremamente violento. Ele frequentemente estava envolvido em brigas, em duelos, né? E com vários problemas, parece que 11 julgamentos, alguma coisa assim. Então, era um indivíduo que tinha uma vida extremamente conturbada. É fato, inclusive, que ele, em um duelo, onde possivelmente ele tentava emascular um adversário, ele acabou matando esse indivíduo. E ele foi condenado à pena de morte, mas depois ganhou o perdão papal e, enfim, a vida continuou. Mas o fato é que Michelangelo Merisi, ele morreu jovem. Ele morreu com 38 anos. E violento como era, a sua morte também é um mistério. Não se sabe exatamente. Muitos falam no envenenamento pelo chumbo das tintas. Outros atribuem a uma infecção por um ferimento que ele contraiu em um duelo com espada. Outros ainda acham que ele pode ter sido envenenado, o que é uma possibilidade. E mesmo em questão de retrato, nós vemos aqui um retrato do Michelangelo Merisi, porém esse retrato aqui foi feito em 1621, ou seja, ele foi feito aproximadamente 10 anos após a morte de Caravaggio. Então, o que nós sabemos é que Caravaggio realmente teve uma existência bastante conturbada, fugindo para Roma e com uma série de problemas com a polícia e com as pessoas com quem ele convivia. Por outro lado, se nós voltarmos a pensar na Medusa, existem aspectos que nos chamam muito a atenção. Vocês veem aqui um aqueduto em Istambul e descendo uma escadaria ao lado dessa construção aqui, nós chegamos numa cisterna que fica no subsolo dessa região em Istambul, que foi a Constantinopla. Muito bem, no subsolo nós vamos encontrar essa construção monumental que vocês veem aqui. São 336 colunas romanas que foram tiradas de templos pagãos e levadas para o subsolo para manter o teto dessa cisterna, onde água abastecia o palácio real em Constantinopla. Isso foi feito em 532 d.C., pelo imperador romano Justiniano. Bom, o interessante é que é realmente um espaço fascinante. São colunas em torno de 9 metros de altura.
E ainda tem um pouco de água que foi conservado para que os visitantes vejam a imponência dessa cisterna. Mas o curioso é que em uma dessas colunas nós vamos encontrar uma medusa. Exatamente. Essa medusa que vocês veem aqui, em posição horizontal, na base de uma dessas colunas. Muito estranho o que a medusa está fazendo numa cisterna na antiga Constantinopla, capital do Império Romano no Oriente. E vamos encontrar uma segunda coluna, que tem uma segunda medusa, agora de cabeça para baixo. Bom, esse enigma ninguém até hoje respondeu satisfatoriamente. Uns dizem que era simplesmente uma coluna que era curta demais, e eles utilizaram uma medusa como se fosse um pedregulho, simplesmente para dar sustentação a essa coluna. Outros, no entanto, acreditam que, como isso foi construído por Justiniano, e nós vamos lembrar que em 380 depois de Cristo, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Portanto, o paganismo não era mais aceito. Então, alguns acreditam que Justiniano, com essa atitude, queria mostrar que o paganismo estava extinto, ou seja, ele estava rebaixado e não teria mais lugar na vida do Império Romano. Esta é uma pergunta a ser respondida. Mas a outra pergunta que fica é em relação ao próprio Caravaggio. Alguns dizem que Caravaggio colocou as suas feições nas obras que realizava. É fato também, porém não comprovado, que em uma das suas figuras, ele utilizou possivelmente uma prostituta que tinha se afogado. Mas dizem que Caravaggio colocou os seus traços na medusa, que ele teria utilizado a sua imagem distorcida por um espelho convexo, e essa imagem ele teria colocado na medusa. Fica aí a pergunta e fica aí o enigma. Da mesma forma como em outras figuras que Caravaggio pintou, possivelmente podem estar traços não só da sua fisionomia, como algo dele próprio. Essa é a história breve de Caravaggio relacionada à Medusa. Espero que vocês tenham apreciado e eu os aguardo para a próxima edição dos 7 Minutos de Arte. Muito obrigado e até lá.